O beisebol, mais do que qualquer outro esporte, celebra o talento e a consistência dos arremessadores. Alguns nomes se destacam não apenas por estatísticas, mas pelo impacto que tiveram em suas equipes e na história da MLB. Aqui estão alguns dos maiores arremessadores de todos os tempos. O período entre 1966 e 1993 marcou uma das carreiras mais extraordinárias da história do beisebol, a de Nolan Ryan, um arremessador que ultrapassou gerações e se consolidou como um ícone da MLB. Ao longo de 27 temporadas, Ryan demonstrou não apenas força física impressionante, mas também uma disciplina e longevidade que poucos atletas conseguiram igualar em qualquer esporte. Os números falam por si. Ryan é o detentor do recorde de mais strikeouts da história, acumulando 5.714 eliminações por essa via, um feito que permanece inalcançável até hoje. Sua carreira também foi marcada por 7 no-hitters, outro recorde absoluto na liga. Para efeito de comparação, muitos arremessadores de elite terminam a carreira sem conseguir sequer um jogo sem rebatidas. Ryan, com seu braço poderoso, conseguiu a proeza múltiplas vezes, mostrando que sua dominância não foi obra do acaso, mas sim fruto de talento, força e resiliência. Sua velocidade lendária também se tornou parte da mitologia do esporte. Na década de 1970, medições apontaram seus arremessos na casa das 100 milhas por hora, algo raríssimo para a época. Décadas depois, já no final de sua carreira, Ryan ainda conseguia lançar acima de 95 milhas por hora, algo praticamente impensável para um arremessador com quase 45 anos de idade. Esse poder não apenas intimidava os rebatedores, mas também o tornava um espetáculo à parte em qualquer estádio. A carreira de Ryan, no entanto, não foi apenas sobre estatísticas. Ele enfrentou lesões sérias que poderiam ter encerrado sua trajetória prematuramente, mas demonstrou uma capacidade singular de recuperação e adaptação. Sua dedicação ao condicionamento físico e sua paixão pelo jogo permitiram que jogasse em alto nível por quase 3 décadas, competindo contra diferentes gerações de rebatedores e se mantendo relevante em todas elas. O impacto de Nolan Ryan vai além dos números e recordes. Ele se tornou um símbolo de longevidade e poder, redefinindo o que se acreditava ser possível para um arremessador. Inspirou jovens jogadores a buscar excelência física e mental, mostrando que disciplina e amor pelo esporte podem prolongar carreiras de forma espetacular. Além disso, foi ídolo em várias franquias, incluindo New York Mets, California Angels, Houston Astros e Texas Rangers, deixando legado em todas elas. Nolan Ryan não foi apenas um arremessador dominante, foi uma figura que transcendeu o beisebol, transformando-se em lenda viva do esporte. Seu nome continua sinônimo de resistência, força e grandeza no montículo, e dificilmente alguém repetirá seus feitos históricos. O período entre 1955 e 1966 marcou a ascensão meteórica e o brilho intenso de Sandy Koufax, um dos maiores arremessadores da história da MLB. Apesar de uma carreira relativamente curta, com apenas 12 temporadas, Koufax deixou uma marca indelével, elevando o padrão de excelência para todos que vieram depois dele. O que o diferenciou não foi apenas a estatística, mas o impacto que causou em uma era onde o beisebol estava repleto de talentos extraordinários. Seus destaques são impressionantes: 4 prémios Cy Young, em uma época em que o troféu era concedido apenas a um arremessador em toda a liga, e 3 títulos de MVP da World Series, atestando sua habilidade de brilhar nos momentos mais decisivos. Entre seus feitos mais memoráveis está a temporada de 1965, na qual lançou um jogo perfeito, reforçando sua reputação de dominância absoluta. Koufax não era apenas eficiente, ele era devastador, capaz de controlar completamente uma partida com seu arsenal de arremessos. O grande diferencial de Koufax era o seu arremesso de curva, considerado por muitos como o mais temível da história do beisebol. Rebatedores relatavam a dificuldade em enxergar a bola sair de sua mão até que, de repente, ela mergulhava de forma quase impossível de ser rebatida. Esse arremesso, combinado com uma bola rápida, veloz e precisa, transformava Koufax em uma arma quase imbatível. No entanto, o que torna sua trajetória ainda mais marcante é o fato de que sua carreira foi interrompida precocemente por problemas crônicos no braço e no cotovelo. Muitos acreditam que, se tivesse jogado mais anos, poderia ter quebrado recordes ainda mais expressivos. Mesmo assim, em pouco mais de uma década, acumulou números e títulos que o colocaram entre os imortais do esporte. O impacto de Koufax foi profundo. Nos anos 1960, ele simbolizou o domínio absoluto no montículo, especialmente durante o período em que os Dodgers se consolidaram como uma das equipes mais temidas da MLB. Mais do que estatísticas, Koufax deixou um legado de coragem e profissionalismo. Em 1965, por exemplo, recusou-se a jogar o primeiro jogo da World Series porque coincidia com o Yom Kippur, o mais sagrado dia do calendário judaico.
Essa decisão reforçou sua integridade e inspirou gerações, mostrando que o caráter também faz parte da grandeza de um atleta. Mesmo com uma carreira abreviada, Sandy Koufax redefiniu a posição de arremessador, provando que talento, técnica e determinação podem superar a barreira do tempo. Até hoje, seu nome é sinônimo de perfeição no montículo e de respeito eterno na história do beisebol. O período entre 1992 e 2009 marcou a carreira brilhante de Pedro Martínez, um dos arremessadores mais completos e respeitados da história da MLB. Em uma era conhecida como a Era dos Rebatedores Pesados, dominada por ataques poderosos e pela explosão ofensiva dos anos 1990 e início dos 2000, Martínez conseguiu se destacar como um verdadeiro gênio do montículo, combinando talento natural com inteligência tática. Ao longo de sua trajetória, Pedro acumulou 3 prémios Cy Young Award, consagrando-se como o melhor arremessador de sua geração em múltiplas ocasiões. Seus números de era, média de corridas merecidas, tornaram-se lendários, pois mesmo enfrentando rebatedores que acumulavam números inflados pela era do poder, ele conseguia limitar o dano como poucos. Em 2000, por exemplo, registrou um era de 1.74, uma marca quase surreal para o contexto ofensivo da época. Pedro não era apenas estatísticas, ele era espetáculo. Com uma bola rápida explosiva, que frequentemente ultrapassava as 95 milhas por hora, aliada a um xangô devastador e a um controle cirúrgico, Martínez tinha um repertório capaz de desmontar qualquer alinhamento adversário. O que o diferenciava ainda mais era sua inteligência dentro do jogo, sabia variar arremessos, mudar ritmos e explorar fraquezas dos rebatedores de forma quase científica. Essa combinação rara de precisão, velocidade e astúcia fez dele um dos arremessadores mais temidos do beisebol. Durante seus anos com o Boston Red Sox, Martínez se transformou em um ícone. Foi peça fundamental na transformação da equipa em uma potência, preparando o terreno para a histórica conquista da World Series de 2004, que encerrou o jejum de 86 anos do time. Sua postura confiante, muitas vezes provocadora, também conquistou a torcida, tornando-o um símbolo de garra e irreverência. O impacto de Pedro Martínez vai além do campo. Ele demonstrou que era possível dominar mesmo em condições extremamente desfavoráveis, enfrentando rebatedores de elite em uma era em que a balança estava claramente inclinada para o ataque. Sua carreira inspirou inúmeros jovens jogadores, especialmente da República Dominicana, sua terra natal, consolidando-o como um orgulho nacional e um exemplo de perseverança. Ao se aposentar em 2009, Martínez deixou um legado inquestionável. Foi introduzido no Hall da Fama em 2015, consagrado como um dos maiores da história. Pedro não foi apenas um arremessador dominante, foi um artista no montículo, cuja genialidade brilhou intensamente em uma era onde poucos acreditavam que tal domínio fosse possível. O período entre 1984 e 2007 marcou a trajetória de Roger Clemens, um dos arremessadores mais dominantes, consistentes e polêmicos da história da MLB. Com uma carreira que se estendeu por 24 temporadas, Clemens construiu um legado impressionante, definido por recordes, conquistas individuais e a reputação de ser um dos maiores competidores que já pisaram em um montículo. Seus destaques são inegáveis: 7 prémios Cy Young Award, o maior número já conquistado por um arremessador, atestam sua supremacia ao longo de diferentes fases da carreira. Além disso, acumulou mais de 4.600 strikeouts, entrando para a seleta lista dos arremessadores mais dominantes da história nesse quesito. Clemens brilhou em múltiplas equipes, Boston Red Sox, Toronto Blue Jays, New York Yankees e Houston Astros, demonstrando não apenas talento, mas também adaptabilidade e longevidade em um esporte extremamente exigente. O apelido, de Rocket, não surgiu por acaso. Clemens era dono de uma bola rápida poderosa, que frequentemente ultrapassava as 95 milhas por hora, e sabia combiná-la com um slider devastador, capaz de enganar até os melhores rebatedores. Sua presença intimidadora no montículo fazia com que adversários o respeitassem, ou temessem, antes mesmo de enfrentá-lo. Essa aura de dominância, somada à sua ética competitiva quase obsessiva, o transformou em um verdadeiro símbolo de intensidade no beisebol. Um dos grandes diferenciais de Clemens foi sua longevidade. Ele conseguiu manter um nível de desempenho excepcional ao longo de mais de 2 décadas, algo raríssimo para um arremessador. Em cada franquia por onde passou, deixou sua marca. Em Boston, tornou-se o rosto da rotação nos anos 1980. Em Toronto, conquistou 2 Cy Young consecutivos e revitalizou sua carreira. Nos Yankees, ajudou a equipa a conquistar títulos da World Series. E em Houston, encerrou sua trajetória ainda como peça-chave em uma rotação competitiva. O impacto de Roger Clemens transcende números. Ele se consolidou como um dos arremessadores mais consistentes e intimidadoramente competitivos da história da MLB. Sua mentalidade agressiva, aliada à preparação física e técnica, redefiniu o que significava ser dominante no montículo. No
No entanto, sua carreira também foi marcada por controvérsias, especialmente pelas acusações de uso de substâncias para melhorar o desempenho, algo que manchou sua elegibilidade para o Hall da Fama até hoje. Ainda assim, mesmo com as polêmicas, o legado de Clemens como atleta é inquestionável. Ele foi a personificação da força, da intensidade e da busca incessante pela vitória. Roger Clemens permanece como um dos maiores exemplos de longevidade e poder que o beisebol já viu. O período entre 1907 e 1927 marcou a era de ouro de Walter Johnson, um dos maiores arremessadores que o beisebol já conheceu. Conhecido como The Big Train, Johnson revolucionou a forma de arremessar, tornando-se o primeiro grande ícone da potência no montículo. Sua carreira, construída ao longo de 2 décadas, deixou números impressionantes e um legado que ecoa até os dias de hoje. Os destaques de Johnson falam por si. Ele conquistou 417 vitórias na carreira, número que o coloca entre os maiores vencedores da história da MLB, e registrou uma era, média de corridas merecidas, de 2,17, prova de sua consistência e domínio absoluto. Por décadas, seus recordes de strikeouts permaneceram inalcançáveis, consolidando sua imagem de força e imponência diante dos rebatedores. Johnson foi o líder de strikeouts da liga em 12 temporadas diferentes, algo que parecia impossível para a época. O que tornava Walter Johnson especial não era apenas sua estatística, mas a forma como ele jogava. Seu arremesso rápido era descrito como um raio difícil de enxergar, e relatos da época contam que rebatedores mal conseguiam reagir quando a bola cruzava o prato. Era um verdadeiro pioneiro em arremessos de potência, abrindo caminho para gerações de arremessadores que viriam a se inspirar nele. Em uma era em que o beisebol ainda era moldado por estratégias mais lentas e menos voltadas para a velocidade, Johnson se destacou como um fenómeno quase sobre-humano. Apesar de jogar a maior parte da carreira em um time que raramente disputava títulos, o Washington Senators, Johnson permaneceu leal à franquia e foi recompensado em 1924, quando finalmente conquistou sua sonhada World Series, curando sua trajetória com um título merecido. Sua perseverança e dedicação ao jogo se tornaram exemplo de caráter e profissionalismo. O impacto de Johnson transcende seu tempo. Ele redefiniu o papel do arremessador, mostrando que era possível aliar força, resistência e controle em níveis nunca vistos. Mais do que isso, inspirou gerações de jogadores e estabeleceu o padrão de excelência para todos os que vieram depois. Não à toa, em 1936, ele foi um dos primeiros 5 jogadores eleitos para o Hall da Fama do beisebol, junto de lendas como Babe Ruth e T.Y. Cobb. Walter Johnson não foi apenas um grande arremessador, ele foi uma força transformadora, o homem que trouxe velocidade e intimidação ao jogo e que permanece até hoje como um dos pilares da história do beisebol. O período entre 1986 e 2008 marcou a trajetória extraordinária de Greg Maddux, um dos arremessadores mais inteligentes e consistentes que o beisebol já viu. Em uma era onde a velocidade e a força dominavam os manchetes, Maddux trilhou um caminho diferente. Ele provou que estratégia, controle e inteligência poderiam ser tão letais quanto uma bola rápida a 100 milhas por hora. Seus destaques são impressionantes e atestam sua regularidade ao longo de mais de 2 décadas. Maddux conquistou 4 prêmios CY Young Award consecutivos entre 1992 e 1995, um feito raríssimo que mostrou sua supremacia absoluta nesse período. Além disso, registrou 18 temporadas com mais de 15 vitórias, algo que exige não apenas talento, mas uma disciplina absurda para manter o alto nível ano após ano. Seu estilo de arremessar, baseado em controle perfeito, fez dele um verdadeiro pesadelo para rebatedores acostumados a enfrentar arremessadores de força. Diferente de muitos colegas de sua época, Maddux raramente ultrapassava 90 milhas por hora em sua bola rápida. No entanto, ele compensava com um repertório refinado, movimento sutil nos arremessos, mudanças de velocidade e localizações cirúrgicas. Mais do que lançar, Maddux estudava seus adversários. Sabia explorar as fraquezas de cada rebatedor, muitas vezes induzindo swings ruins em bolas que pareciam perfeitas até o último instante. Sua inteligência em campo lhe rendeu o apelido de professor, um título que refletia sua capacidade de transformar o beisebol em uma verdadeira aula de tática. Durante sua carreira, brilhou especialmente com o Atlanta Bravos, onde fez parte de uma das rotações mais temidas da história, ao lado de Tom Glavine e John Smoltz. Com eles, ajudou os Bravos a dominarem a NL East durante a década de 1990, conquistando o título da World Series de 1995. A consistência e confiabilidade de Maddux eram tamanhas que ele se tornou a âncora da equipa em anos decisivos. O impacto de Greg Maddux vai além dos números. Ele redefiniu a posição de arremessador ao mostrar que não era necessário depender apenas de força bruta para ser dominante. Sua abordagem cerebral inspirou uma geração de arremessadores que perceberam a importância do estudo, da precisão e da inteligência estratégica. Ao se aposentar em 2008, Maddux deixou um legado de respeito e admiração.
Em 2014, foi eleito para o Hall da Fama com uma das maiores porcentagens de votos da história, reconhecimento merecido para um atleta que transformou cada jogo em uma aula de beisebol. Greg Maddux permanece como o maior exemplo de que a mente pode ser a arma mais poderosa no montículo. O período entre 1967 e 1986 marcou a carreira lendária de Tom Seaver, um dos arremessadores mais completos e respeitados da história da MLB. Conhecido como The Franchise, Seaver não foi apenas o maior jogador da história do New York Mets, mas também um símbolo de consistência, carisma e excelência no montículo. Sua trajetória uniu talento, longevidade e impacto cultural, transformando-o em um verdadeiro ícone do beisebol moderno. Os destaques de Seaver são inquestionáveis. 3 prémios CY Young Award, que o consagraram como um dos melhores de sua geração, 311 vitórias na carreira e uma era de 3.44 ao longo de quase 2 décadas de competição em alto nível. Com 12 temporadas de pelo menos 200 strikeouts, consolidou-se como um dos arremessadores mais dominantes da liga, capaz de controlar o jogo tanto com poder quanto com precisão. Sua consistência o manteve entre os grandes por toda a sua carreira, independentemente da equipe que defendia. O auge de Seaver, no entanto, foi com o New York Mets, onde rapidamente se tornou o rosto da franquia. Chegando a um time jovem e ainda sem tradição vencedora, Seaver ajudou a transformar os Mets em campeões. Em 1969, comandou a histórica campanha que levou os chamados Miracle Mets à conquista da World Series, um dos momentos mais marcantes da história do beisebol. Sua liderança no montículo foi fundamental para dar credibilidade a uma equipe que até então era vista como coadjuvante. Seaver não se destacava apenas pelas estatísticas, mas também pelo carisma e ética de trabalho. Era respeitado por colegas e adversários, admirado pela torcida e reconhecido como um verdadeiro exemplo de profissionalismo. Seu estilo de jogo, marcado por uma bola rápida potente, um slider preciso e uma abordagem estratégica, fazia dele um arremessador completo, capaz de se adaptar a qualquer situação. O impacto de Tom Seaver ultrapassou as 4 linhas do campo. Para os Mets, ele foi a personificação da franquia, um jogador que deu identidade e orgulho à equipe. Para o beisebol, ele representou a transição para a era moderna, em que talento individual e imagem pública começaram a andar lado a lado. Não por acaso, foi eleito para o Hall da Fama em 1992, com 98,84% dos votos, uma das maiores porcentagens já registradas. Tom Seaver deixou um legado eterno. Foi mais do que um grande arremessador, foi um símbolo de excelência e dedicação, lembrado até hoje como o coração e a alma dos Mets e como um dos maiores ícones da história do beisebol. Estes arremessadores marcaram épocas diferentes, estilos distintos, mas todos compartilham a mesma característica: dominar o jogo do montículo e inspirar gerações de fãs e jogadores.